Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós estamos falando, nesses 2 meses, nós estamos numa série sobre compaixão e graça. Falamos sobre generosidade, dízimos e ofertas. Falamos no sábado passado sobre como ofertar ou como exercer a caridade de forma correta. Falamos sobre oferecer a outra face, caminhar mais uma milha. E hoje nós continuaremos falando sobre misericórdia, sobre justiça social, sobre o nosso papel e o nosso chamado como igreja para realizar ministérios de misericórdia. Por isso nós leremos a famosa história que Jesus nos contou, a famosa parábola de Jesus do bom samaritano, no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 10. Nós vamos meditar um pouco nessa história, nesse texto, que fala tanto conosco. Lucas 10, a partir do versículo 25, nós vamos ver que, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhes disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Por enquanto até aqui, depois nós vamos continuar. Mas eu gostaria de orar antes de seguir. Pai, aqui está a tua palavra, e é somente dela que nós precisamos hoje. Que o Senhor fale conosco por meio das tuas escrituras, Deus. Não me permita dizer algo que não venha da tua vontade. Que nós possamos ouvir a tua voz, sermos constrangidos e compelidos pelo teu Espírito Santo a obedecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, nós temos aqui essa história de que Jesus já estava ganhando o ministério de Jesus já estava ganhando uma proporção. E nós sabemos que os mestres religiosos, os mestres da lei daqueles tempos, estavam tentando pegar Jesus ou colocar Jesus numa armadilha, e eles estavam desconfiados que Jesus era um falso mestre, que Jesus ele era um impostor, que Jesus estava cometendo uma heresia ao se autoproclamar o Messias mais para frente. Então os religiosos queriam testar Jesus ou pegar Jesus no pulo, né? E então aqui o texto diz que esse mestre da lei, ele tentou colocar Jesus à prova. Ele tentou colocar Jesus à prova e ele perguntou: Senhor Jesus, o que nós devemos fazer para conquistar ou para alcançar a vida eterna? Talvez na cabeça desse religioso ele estivesse pensando algo do tipo: esse cara é um impostor, ele é alguém que está menosprezando as leis de Deus, porque os judeus, o povo de Deus, levavam as leis muito a sério. Então ele pensou: esse Jesus aí não leva a lei a sério, ele está pisando na lei, ele está desconsiderando a lei. Então eu vou perguntar para ele: o que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Que ele vai pisar na bola. É possível que talvez ele diga: não, é só crer em mim, você não precisa mais obedecer à lei, você pode seguir outro caminho. Aí eu vou pegar ele, porque as pessoas vão perceber que ele não está nem aí para a lei. Então ele pergunta: Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? E Jesus então devolve a pergunta para o mestre da lei de uma forma surpreendente. E Jesus pergunta dizendo: o que está escrito na lei? Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu não estou desconsiderando a lei, eu não estou passando por cima da lei, eu não estou dizendo que você não tem que obedecer à lei. Me diz aí, o que está escrito na lei? O que nós devemos fazer? Isso pegou aquele religioso de surpresa. Eu imagino que ele não esperava esse tipo de resposta. Talvez ele esperasse Jesus dizendo: não, é só você crer em mim, não precisa mais obedecer os mandamentos, agora você tem um outro caminho. Mas Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Isso pegou aquele religioso de surpresa. E nós sabemos que não dava para ele responder naquele momento o que estava escrito na lei completamente, porque a lei de Moisés, se você já leu o livro de Levítico,
né, o livro de Deuteronômio, você vai ver que existem muitas leis. Então era comum naquele tempo que o povo fizesse um resumo popular da lei, em que toda a lei poderia ser resumida em 2 mandamentos. E ele traz esse resumo, diz: ame ao Senhor teu Deus de toda a sua força, com todo o seu entendimento, né? De todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E aí vem o segundo resumo de toda a lei: e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E foi aqui que Jesus, de forma genial, colocou o religioso contra a parede. Porque nesse momento, o religioso ele diz: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Só que imediatamente depois, o religioso ele começa a se justificar. Isso é interessante, porque Jesus diz para ele: correto, você está corretíssimo, você respondeu bem, faça isso e você viverá. Nesse momento, o mestre da lei foi colocado contra a parede, porque no fundo do coração dele, ele sabia que ele não obedecia a esses mandamentos, que ele não colocava em prática todos esses mandamentos. Jesus, de forma genial, mostrou para o próprio religioso que ele mesmo não levava a lei tão a sério assim. Porque o texto diz que então, que mais ele, querendo se justificar, meu irmão, quem é que tenta se justificar? Quem foi pego, né? Em alguma coisa. Não é nada disso que você está pensando, não. Não, é porque que você não entendeu o contexto da coisa. Quem se justifica, ou quem tenta se justificar, é porque foi pego, de alguma forma. Por que será que esse religioso, então, ele começa a tentar se justificar? Porque ele foi pego. Ele foi pego no próprio mandamento dele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que ele sabia que ele não amava o próximo como a si mesmo. Tanto é que ele vai se justificar, mas o próximo não é todo mundo, né, Jesus? Ele vai perguntar: mas quem é meu próximo? Porque na prática, aquele mestre da lei não amava o próximo. Porque na prática, aquele mestre da lei amava só as pessoas que ele gostava, só quem era parecido com ele, quem não discordava dele. Tanto é que os próprios religiosos, nós vemos isso no Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, quando Jesus está ensinando, eu preguei sobre isso aqui na semana retrasada, que os próprios religiosos ensinavam que você podia odiar os seus inimigos. Então o religioso ali foi pego no pulo, e ele disse: mas Senhor, quem é o meu próximo? Tentando se justificar, né? Dizendo: olha, mas amar o próximo não é amar todo mundo, né? É amar algumas pessoas. Jesus pega esse religioso dizendo: olha, faça isso, é isso mesmo que você está tentando fazer. E agora nós vemos que Jesus, ele estava apresentando àquele religioso a justiça perfeita de Deus, e que nós deveríamos cumprir essa perfeita justiça de Deus. E que somente quando a gente enxerga esse perfeito amor de Deus, é que nós estaremos dispostos a receber a graça de Jesus Cristo. Jesus, ele estava incentivando aquele religioso, de certa forma, a buscar a graça de Deus. Só que é interessante que diante dessa pergunta, em que esse religioso foi pego, ele tentando se justificar, disse: mas quem é o meu próximo? E Jesus começa então a contar uma história para responder essa pergunta. Uma das histórias que nós conhecemos bem na Bíblia. Jesus começa contando essa história, a história do bom samaritano, a partir do versículo 30. O texto diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. E estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, ou teve compaixão dele. E aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, e aplicando-lhes óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei um reembolso quando eu voltar. Então Jesus
perguntou: qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Muito bem, essa é a história que nós conhecemos. Jesus diz que um certo judeu, um homem judeu, estava na estrada para Jericó. Essa estrada de Jericó, naquele tempo, poderia ser considerada era uma estrada considerada muito perigosa. Tão perigosa que as pessoas daquela época chamavam essa estrada de Via Sangrenta. E é muito interessante porque enquanto Jerusalém está localizada a 900 metros acima do nível do mar, então quase 1.000 metros de altitude, Jericó está a apenas 27 quilômetros de distância e ela está a 300 metros abaixo do nível do mar. Então imagina, num espaço de 30 quilômetros, nós temos uma descida ou uma subida de mais de 1.000 metros de altitude. Uma via muito perigosa, muito difícil, que nós, se fôssemos tentar comparar com os dias de hoje, você viajar de noite por essa estrada de Jericó, era como você estar sozinho num beco qualquer aí, que seja considerado muito perigoso. Que você às vezes não quer nem passar por esse caminho, porque você sabe que se você passar ali sozinho de noite, o risco de você ser assaltado é muito grande. Então essa era a realidade dessa história. Quando Jesus começou a contar essa história, as pessoas já identificaram que ele estava falando dessa estrada muito perigosa, um beco escuro, onde o crime era muito comum. E nessa história nós vemos que Jesus coloca um judeu que caiu nas mãos de um sério problema social, o crime, o mundo do crime. Um homem caiu nas mãos de assaltantes, e a história diz que esses assaltantes, além de roubarem, o espancaram, o deixaram quase morto na beira da estrada. Essa é a nossa vítima, esse é o nosso problema social que nós temos aqui nessa história. O crime organizado, né? O crime, uma pessoa que passou e foi roubada. Jesus então conta na história que duas pessoas muito importantes passaram por esse homem, mas passaram longe. Primeiro nós temos um sacerdote que é um mestre religioso, responsável pelo templo do Senhor, responsável por ensinar as escrituras, um mestre religioso que ironicamente era responsável pela ordem social daquela região. Só que o sacerdote passa longe, quando ele está passando é como se ele tivesse atravessado a rua e passa longe e não atende aquela pessoa que está quase morta na beira da estrada. E uma outra pessoa que passa por ali nessa história é um levita. O levita também é um oficial religioso. Também é alguém que é responsável pelos afazeres religiosos do templo. E ironicamente, o levita era responsável por distribuir as ofertas para os pobres, para os marginalizados, para os oprimidos. E nós vemos que tanto o sacerdote quanto o levita, eles deixam de fazer aquilo que era responsabilidade deles. Atender essa pessoa que estava quase morta na beira da estrada. Talvez, na história de Jesus, tenha se passado na cabeça do religioso e na cabeça do levita, que aquele homem talvez estivesse morto. Porque nas leis cerimoniais do Antigo Testamento, eles não podiam, se alguém encostasse num corpo de uma pessoa morta, ele se tornava cerimonialmente impuro. E ele estava proibido de participar dos cultos, das cerimônias religiosas por 7 dias, até que ele se purificasse. Então é possível que tenha se passado na cabeça deles o seguinte: eu não sei se essa pessoa está viva, se essa pessoa está morta, eu não vou encostar nesse corpo porque eu tenho um chamado mais nobre. Está dando para entender? Eu tenho um chamado mais nobre. Eu tenho algo mais importante para fazer, que é cuidar do culto do Senhor. Eu tenho algo mais importante para fazer, que é cuidar das pessoas que estão vindo na igreja. E se eu encostar nesse corpo, eu vou ficar cerimonialmente impuro, eu não vou poder servir nas minhas responsabilidades mais nobres. E é interessante, porque essa é a postura desses mestres, do sacerdote e do levita. E nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, a desprezar esses homens, porque muitas vezes nós lemos essa história e desprezamos esses sacerdotes, esse levita, porque muitas vezes quando nós desprezamos esses dois, nós acabamos descobrindo que estamos desprezando a nós mesmos, que estamos condenando a nós mesmos. Porque muitas vezes eu não tenho dúvida que muitos de nós reagiríamos da mesma forma, ou já reagimos da mesma forma. Ao encontrar alguém que é vítima de um problema social sério,
ou seja um morador de rua, ou alguém que passa por algum problema, nós muitas vezes possuímos a mesma postura do sacerdote e do levita, de passar longe. Eles talvez pensassem que tinham uma responsabilidade maior, uma coisa mais honrosa para se fazer, só que eles estavam mais preocupados com as suas atividades religiosas, eles estavam mais preocupados com as suas agendas religiosas, do que com a vida das pessoas. Eles ignoraram a própria lei do Senhor, que diz, na verdade, que obedecer é muito melhor do que oferecer sacrifícios. Que obedecer a Deus é muito melhor do que você simplesmente prestar o seu culto religioso. Só que aí Jesus insere uma terceira pessoa nessa história. E aqui é que as coisas começam a ficar interessantes. Porque Jesus diz que a terceira pessoa que passou por aquele assaltado foi um samaritano. E o samaritano, se é que nós podemos dizer, é o inimigo número 1 dos judeus. Os textos bíblicos deixam claro que os judeus odiavam os samaritanos. Eles não se davam bem. Eles tinham uma rixa histórica de muito tempo. Os judeus condenavam os samaritanos, dizendo que eles não eram obedientes a Deus da forma correta, ou adoravam mal a Deus. Os samaritanos também condenavam os judeus, então eles se odiavam. Eles se odiavam a tal ponto que, se um judeu encontrasse com um samaritano vindo na sua direção, ele mudaria de caminho, ou atravessaria a rua, passaria por longe dele. É um absurdo para um judeu se relacionar com o samaritano. Eles odiavam. E talvez na cabeça aqui desse religioso que perguntou para Jesus, isso estava no coração dele, né? Ele odiava os samaritanos. Quando ele disse lá, ama o seu próximo. Jesus, mas quem é meu próximo? Porque tem gente que eu odeio, os samaritanos é um deles. É uma dessas pessoas que eu odeio. Só que, por incrível que pareça, nós vemos que o samaritano foi justamente aquela pessoa que teve compaixão da vítima de assalto. E o texto vai nos dizer, como nós lemos na história, que foi justamente o samaritano que abriu mão do seu tempo, da sua agenda, do seu dinheiro, teve compaixão e investiu o tempo da sua vida para cuidar daquele enfermo, para cuidar daquele homem que estava quase morto. Foi justamente o samaritano que, surpreendendo na nossa história, a todas as expectativas, foi aquele que teve compaixão e demonstrou compaixão. E aí, Jesus está nos ensinando nessa história que amar o nosso próximo é a nossa tarefa de prover abrigo, ajuda financeira, cuidados médicos, amizade para quem não tem essas coisas, e que nós temos exatamente essa ordem de Jesus. E nos termos mais categóricos possíveis, Jesus termina a nossa história perguntando então para aquele religioso, dizendo, olha, nessa história que nós acabamos de ouvir, quem foi o próximo daquele homem? E o religioso, ele teve de reconhecer, e ele diz, aquele que teve compaixão, aquele que demonstrou misericórdia, aquele que exerceu misericórdia. E aí Jesus faz algo surpreendente, ele nos diz, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Lembrem-se, qual foi a primeira pergunta que o religioso fez lá no começo? O que eu faço para obter vida eterna? Jesus conta essa história e agora diz, vá e faça o mesmo. Então nós estamos lidando aqui com uma questão muito séria, com uma pergunta muito importante. E algumas questões são levantadas nessa história. A primeira questão é a questão do próprio sacerdote, que ele disse, olha, quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Essa é a primeira pergunta que nós vamos buscar responder. A segunda coisa que nós vemos é que parece que Jesus está dizendo que exercer misericórdia para com o próximo é essencial para a nossa vida cristã. Porque Jesus diz que nós devemos ir e fazer o mesmo. Então isso não está à parte, ou não é um ministério menor, ou algo que nós fazemos quando estamos com tempo, mas Jesus diz que é essencial para a vida cristã exercer misericórdia. Essa é a segunda questão que nós levantamos. A terceira questão é até que ponto nós devemos exercer essa misericórdia. Porque, Jesus, poxa, né? Você não quer realmente que a gente ajude todo mundo.
né? Até aquelas pessoas que não merecem. Você quer mesmo, até mesmo que a gente ajude ou exerça misericórdia para aqueles que são ingratos. Esse não é o meu dom, né? Eu tenho o dom para fazer outra coisa. Então existem outras partes da igreja que podem se envolver com isso. Será que eu preciso me envolver com esse tipo de ministério de misericórdia? E qual deve ser a nossa motivação para fazer tudo isso? Essas são algumas coisas que nós aprendemos nesse texto, nessa história. E eu gostaria de meditar em algumas delas para nós aprendermos. Primeiro é para tentar responder a pergunta de quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele mestre religioso, ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus apresenta a realidade de um problema social. De alguém que foi vítima de crime, que estava à beira da estrada, sem condições de reagir ou sem condições de ter a sua dignidade de volta. E Jesus apresenta que o nosso próximo também são essas pessoas. Que muitas vezes nós temos como nosso próximo apenas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas pessoas que nós temos amizade ou vínculo ou conexão. E Jesus aqui apresenta que o nosso próximo são todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão passando por problemas que aqui nós chamamos problemas sociais. Ministérios de misericórdia, ministérios de justiça social. E é interessante que no final da história, Jesus pergunta para aquele mestre religioso, quem foi o próximo? Quem é o próximo daquela pessoa? E o mestre religioso responde, aquele que exerceu misericórdia. O mestre religioso chama de misericórdia aquilo que nós comumente hoje chamamos de justiça social, ou de ações sociais. Isso é exercer misericórdia nessa história. Exercer misericórdia é a nossa ação social para aqueles que precisam, para os oprimidos. Então eu gostaria de tentar fazer uma breve reflexão sobre quem é o nosso próximo hoje, onde nós estamos, onde nós vivemos. Quem é o nosso próximo que muitas vezes nós não enxergamos e atravessamos a rua e não prestamos atenção nessas pessoas? Existem muitos que estão ao nosso redor, que são os nossos próximos e que estão aqui do lado de fora e muitas vezes nós não estamos enxergando. Por exemplo, um dos nossos próximos que estão por aí são os pobres. Nós temos um grande problema com a pobreza no Brasil. Por exemplo, informações do combateafome.org.br, que eu peguei os dados nesse site, diz que a fome dobrou nas famílias com crianças até 10 anos de idade entre o ano de 2020 e 2022. E hoje, em 2022, o número total de pessoas que passam fome no Brasil superou 33 milhões de pessoas. Existem 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, em nível de extrema pobreza. Em nível de extrema pobreza, em que não encontram oportunidades, que não conseguem sair dessa realidade. E os pobres ao nosso redor é um dos nossos próximos. Quando nós vamos ver aqui outros argumentos bíblicos que mostram que Deus sempre se preocupa com os pobres, com os marginalizados, com os oprimidos. E nós temos, por exemplo, o problema da pobreza no Brasil, em que existem mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Nós temos, por exemplo, o problema dos encarcerados, da população penitenciária. Hoje no Brasil temos quase 1 milhão de pessoas, 820 mil presos em 2021. E a gente conhece a realidade do sistema prisional brasileiro, em que a maioria das pessoas que saem dos presídios, ou que entram dos presídios, eles não são ressocializados. Eles acabam voltando para o mundo do crime. Eles também são os nossos próximos. Eles também estão ao nosso redor. Os presos, muitas vezes, são aquelas pessoas que, assim como o homem na beira da estrada de Jericó, nós passamos longe e não olhamos para ela. Não percebemos essa população. Não percebemos essas pessoas. Nós temos um outro problema no Brasil, por exemplo, que é o problema dos sem-teto, daqueles que não possuem lugar para morar, não possuem moradia, e acabam morando em barracões ou criando estruturas precárias. Só em 2019, eram mais de 5,8 milhões de famílias sem casa no Brasil. Após a pandemia, esse número certamente cresceu drasticamente, junto ao aumento do desemprego, da fome e da miséria, e a realidade das pessoas sem teto atinge principalmente, ou triplamente, na verdade, aquelas pessoas que têm mulheres como líderes da família.
ou que mulheres que cuidam sozinhas das suas casas, esse problema do sem-teto atinge 3 vezes mais essas famílias. Nós temos, por exemplo, os imigrantes no Brasil, que somente entre janeiro e junho de 2022, o Brasil concedeu refúgio a mais de 1.700 pessoas que buscaram segurança aqui fugindo dos seus países. Nós vimos aqui o projeto Conexión da nossa igreja, que tem atendido muitos desses refugiados, e provavelmente você talvez já tenha visto algum deles nos semáforos aqui de Campo Grande. E muitas vezes nós agimos como sacerdote, como levita, passando de largo, pensando, eu tenho uma tarefa mais nobre para fazer, do que simplesmente ajudar esse tipo de pessoa. Esses são apenas alguns exemplos daqueles que são os nossos próximos aqui na cidade de Campo Grande, onde nós estamos. Existem diversos outros problemas de violência doméstica, de abuso, de abandono, de todo tipo de problema que você imaginar. Nós estamos cercados de problemas sociais em que as Escrituras nos chamam a atenção para que nós comecemos a enxergar essas pessoas, a ver que elas são os nossos próximos, aqueles que estão ao nosso redor. E diante desse cenário que nós vivemos, nós podemos chegar a algumas conclusões importantes. Primeiro, nós podemos chegar à conclusão que nós vivemos atualmente nessa estrada de Jericó. Hoje nós vivemos nessa estrada de Jericó, onde nós encontramos pessoas que estão à beira da morte. Pessoas que estão abandonadas, pessoas que precisam da nossa ajuda, pessoas que estão sendo desprezadas, pessoas que são esquecidas, minorias ou a pobreza, vítimas de violência, vítimas de crime. Nós vivemos nessa estrada de Jericó e existem hoje milhares de pessoas que necessitam e que estão carentes de misericórdia. Estão carentes de misericórdia. E a igreja do Senhor Jesus, nós como comunidade, como igreja, precisamos encarar a nossa responsabilidade pelos nossos semelhantes que estão morrendo na beira dessa estrada. E que muitas vezes nós não estamos olhando para eles. E nós não podemos esperar simplesmente que o governo ou que as instituições públicas resolvam esse problema e façam isso sozinhas. Nós não podemos simplesmente esperar que esse não é um problema nosso, que esse é um problema de outras instituições e nós vamos cobrar simplesmente para que essas instituições façam ou resolvam esse problema. Nós podemos até fugir ou se esquivar, dizendo que esse é um problema do governo, por exemplo, que essa não é a nossa missão. Mas nós vamos ver hoje que as Escrituras deixam bem claro que essa é sim a nossa responsabilidade como igreja. Que nós não podemos simplesmente depender das instituições sociais que existem por aí. Nós até podemos sim trabalhar junto com elas de vez em quando. O próprio Francis Schaeffer, ele diz algo interessantíssimo no seu livro A Igreja para o Século XXI. O Francis Schaeffer diz que nós como igreja, muitas vezes sim podemos até ser co-beligerantes, ou seja, trabalhar junto com instituições, seja de esquerda ou seja de direita, mas nunca nos aliarmos a ela. E aí ele vai dizer algo interessante, olha só. Ele diz o seguinte: se houver injustiça social, digam que há injustiça social. Se precisamos de ordem, diga que precisamos de ordem, mas não se alinhem como se estivessem em um desses campos. Você não é aliado de nenhum deles. A igreja de Jesus Cristo é diferente dos dois, totalmente diferente. Ele diz, a igreja de Jesus Cristo não se encaixa em nenhum espectro político. Nós nos posicionamos, nós cobramos, nós não fazemos alianças, porque nós não nos encaixamos nisso. A igreja de Jesus está completamente diferente de tudo isso. E aí, nós vamos descobrir que a responsabilidade de causar transformação na vida dessas pessoas, cabe a nós como igreja. Nós temos o chamado de fazer diferença. Nós temos um chamado para sermos misericordiosos. Nós temos os chamados para exercer compaixão. Essa é nossa responsabilidade. Esse é o nosso chamado. Por essa razão, eu creio do fundo do meu coração que nós como igreja somos a esperança do mundo. E que nós como igreja somos a esperança para essas pessoas que estão carentes de misericórdia. Por isso Jesus conta essa história. E Jesus nos conta essa história para mostrar que nós fomos chamados para exercer misericórdia. A parábola foi contada justamente com o objetivo de descrever o que é o amor pelo nosso próximo.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então conta essa história para exemplificar o que é o amor ao próximo. E Jesus diz nessa história que o amor pelo próximo é exercer compaixão naquilo que hoje nós chamamos, por exemplo, de trabalho social. Exercer compaixão para com essas pessoas. Muitas vezes nós vemos esse trabalho de assistência social e a gente pensa que isso é algo secundário na nossa vida, que essa é uma tarefa que nós vamos realizar se houver tempo, se houver dinheiro, se os outros ministérios da nossa igreja estiver bem, se a gente estiver com todas as outras coisas organizadas, então sim, nós vamos exercer misericórdia para com essas pessoas. Só que Jesus, no entanto, ele deixa muito claro que a misericórdia deve ser uma prioridade na nossa vida. Ela deve ser, na verdade, a essência da demonstração do nosso amor. Isso é tão sério que nós devemos voltar à questão central aqui. O mestre da lei estava perguntando: Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus então conta uma história onde há a demonstração de misericórdia para com alguém que está precisando de ajuda. Quer dizer então que Jesus está dizendo nessa história que a nossa salvação vem pela nossa boa obra, né? Se a gente ajudar alguém, ajudar as outras pessoas, exercer misericórdia, é isso que vai nos salvar? Não, muito pelo contrário. Nós vemos em todas as outras falas de Jesus e nas Escrituras que a nossa salvação vem pela fé na graça de Deus, que nós somos salvos pela graça. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas Jesus deixa muito claro que uma manifestação natural da nossa salvação pela graça é exercer amor e compaixão e misericórdia para com o nosso próximo. E nós vemos que Deus sempre se preocupou com esse tipo de assunto e com esse amor desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, quando Deus entregou as suas leis e os seus mandamentos para Moisés, nós vemos que Jesus, ou que Deus, ele sempre esteve interessado em uma comunidade que fosse justa, onde existisse justiça, onde não existisse pobreza. Por exemplo, os israelitas, eles eram proibidos de colher toda a plantação, justamente para que os pobres pudessem ter condições de se alimentar. No livro de Êxodo, no Deuteronômio, nós vemos que Deus mandou que as pessoas doassem aos pobres até que eles não tivessem mais necessidade. Deus ordenou ao povo que eles doassem aos pobres até que não existisse mais necessidade no meio deles. Isso lá no Antigo Testamento. E especialmente se o pobre fosse um parente ou um vizinho seu. Nós vemos que o dízimo no Antigo Testamento ele era entregue, e uma das finalidades do dízimo, como eu já preguei aqui, era justamente de ajudar os pobres e os oprimidos. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus sempre se coloca do lado daquele que nós chamamos de o quarteto dos oprimidos no Antigo Testamento. Que Deus sempre se coloca do lado do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro. Esse é o quarteto dos oprimidos. Se você lê as leis e os mandamentos do Antigo Testamento, você vai ver que Deus sempre está do lado do pobre, do órfão, do estrangeiro e da viúva. Ele sempre está do lado dessas pessoas. Isso não quer dizer que Deus não abençoa e que Deus não ama aqueles que têm condições, aqueles que têm dinheiro. Mas Deus sempre dá prioridade para o pobre, para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, porque sabe que eles sempre foram os desprezados, os invisíveis, aqueles que ninguém enxergava e que precisava de compaixão, que precisava de graça. E Deus sempre ordenou que eles fossem cuidados e que não existisse pobreza no meio deles. A lei de Deus exigia que o pobre recebesse mais do que uma simples esmola. Isso é muito importante, depois eu vou falar mais sobre isso. Não é simplesmente dar uma esmola, mas oferecer oportunidade para que as pessoas saiam dessa vida. Quando o escravo ficava livre, por exemplo, em Israel, ele saía da servidão, ele não poderia ser mandado embora de mãos vazias. Ele deveria receber trigo ou um rebanho do seu antigo senhor, para que ele pudesse ter a oportunidade de recomeçar a sua vida. Nós vemos que desde o Antigo Testamento Deus sempre se coloca do lado dessas pessoas. E no Novo Testamento? No Novo Testamento as coisas continuam com ainda mais ênfase. Nós vemos Jesus contando essa história do bom samaritano, mostrando que nós devemos fazer o mesmo que o samaritano fez. E nós vemos outros trechos no Novo Testamento ordenando que a gente cuide dessas pessoas. Na primeira carta de João, no capítulo 3, ele é muito claro em nos dizer: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra
não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. João é muito claro em dizer, se alguém possui recursos, se você possui condições financeiras, se você possui dinheiro, mas você fecha o seu coração para a pessoa pobre, para aquele que precisa, como é que você pode dizer que tem um amor de Deus na sua vida? Tiago, ele diz no capítulo 2, no versículo 13, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver boas obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitado de alimento diário, um de vocês disser, vão em paz, tratem de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Tiago é muito claro em dizer que sem obras a nossa fé está morta. Nós precisamos deixar claro que Tiago não está falando que a nossa salvação depende das boas obras. É justamente o contrário, justamente que a evidência da nossa salvação, a evidência da graça que nós recebemos, é a manifestação das boas obras e a manifestação dos nossos ministérios de misericórdia. Provérbios, no capítulo 14, versículo 31, diz que quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Quem oprime o pobre insulta o próprio Deus. Nós vemos na carta de Tiago, nós vemos no livro de João, na primeira carta de João, nós vemos durante todo o Antigo Testamento, que a nossa atitude para com o pobre, o marginalizado, o oprimido, a viúva, o estrangeiro, ela é a prova da autenticidade da nossa fé. Que aquele que foi encontrado por Cristo e possui uma fé genuína, naturalmente demonstrará isso em generosidade. E nenhum exemplo foi maior do que o próprio Jesus deu, quando ele disse que naquele dia do juízo final, quando nós nos encontrarmos com ele, ele dirá, olha, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber. E aí nós diremos, mas Senhor, quando é que foi que o Senhor estava com fome? Quando é que foi que o Senhor estava com sede? Toda vez que você negou água ou comida para um dos seus semelhantes, para um desses pequeninos, você negou água a ele mesmo. Jesus mesmo diz nessa história que a evidência natural da nossa fé é o que nós fazemos com o uso das nossas misericórdias. Nós vemos Jesus contando essa história e mostrando que o nosso amor e a nossa compaixão para com o próximo, ela é parte essencial da nossa fé cristã. O Robert Murray, ele disse algo interessante em um dos seus sermões. Eu gostaria de ler. É um pouquinho longo, mas eu gostaria de ler, porque mexeu muito comigo quando eu estava lendo. Olha o que ele diz. Cristãos, eu temo que algum de vocês não ouvirão Cristo lhe dizer tal coisa. Vinde benditos, possui por herança o reino. Quando Jesus está contando aquela história. Suas residências luxuosas se erguem no meio de milhares de pessoas que mal têm como acender um fogo para se aquecer e têm poucas roupas para se proteger do frio mordaz. Contudo, vocês nunca procuram ajudá-las. Talvez suspirem de longe, mas não as visitam. Meus caros amigos, preocupo-me com os pobres, entretanto eu me preocupo muito mais com vocês. Não sei o que Cristo lhe dirá naquele grande dia. Temo que muitos de vocês que aqui estão hoje sabem agora muito bem que não são cristãos, pois não gostam de ofertar. Ofertar generosamente, sem má vontade, exige um coração novo. Um coração velho prefere ficar sem o sangue que lhe dá vida, mas não sem o seu dinheiro. Meus amigos, usufruam de sua riqueza, aproveitem bem o seu dinheiro, não deem sequer um centavo a ninguém, mas usem-no rapidamente, pois uma coisa eu lhes digo, vocês esmolarão por toda a eternidade. Jesus nos mostra, as Escrituras nos mostram, que uma evidência natural da nossa fé é a atitude que nós temos para com os oprimidos, para com os pobres, para aqueles que dependem de misericórdia. Só que é interessante que aqui nessa citação que nós vimos do Robert, ele diz que para ofertar, nós precisamos ter um coração novo.
que para ter essa vida de generosidade, nós precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos primeiro entender o que Cristo fez por nós, para que aí então nós possamos agir como Jesus agiu e fazer o que Ele disse: vá e faça o mesmo. Na história que Jesus nos conta, nós vemos que o samaritano se compadeceu dele. E essa é uma das viradas incríveis da história de Jesus. Essa história é maravilhosa, porque se você parar para prestar atenção, nós estamos falando aqui com um judeu. Jesus estava falando com um judeu que odiava os samaritanos, lembram disso? Os samaritanos eram odiados. É para essa pessoa que Jesus está contando a história. A vítima da história, aquele que foi assaltado, foi um judeu. Um judeu foi espancado e estava à beira da morte, e era um judeu que precisava de ajuda. Isso é interessante, porque imagina só, imagina se Jesus tivesse contado essa história dizendo: um certo samaritano foi assaltado, e aí ele estava na beira da estrada, e um judeu chegou para ajudar. O judeu imediatamente diria: essa história é balela, isso nunca aconteceria. Nenhum judeu nunca ajudaria um samaritano, isso não faz sentido, esse Jesus é doido. Talvez ele tivesse dito isso, mas não. A vítima aqui é um judeu. A vítima dessa história é um judeu. E quem ajuda aquele judeu é um samaritano que sempre foi odiado, que sempre foi desprezado, e não tinha obrigação nenhuma de ajudar aquele judeu que estava na beira da estrada. Está dando para entender a história aqui? Jesus coloca o judeu numa situação. Ele está contando essa história para um mestre judeu, ele está contando essa história para os judeus, e ele coloca os mestres da lei numa situação de que a sua única esperança era ser cuidado por alguém que não lhe devesse ajuda nenhuma. Que nessa história, esse judeu, essa vítima, ela necessitava de ajuda de alguém que nunca lhe deveu nada, um samaritano, mas que na verdade apenas lhe devia repúdio, ódio. Mas e se a única esperança daquele judeu fosse receber graça de alguém que tinha todos os motivos para odiá-lo? Essa foi a situação que Jesus colocou diante do judeu. Imagina se você fosse vítima de um assalto, e você estivesse diante de alguém, e a única pessoa que podia te ajudar é alguém que lhe demonstraria a graça que você não merece. Aqui nós entramos com a principal mensagem do Evangelho. Jesus, ele é como o grande e bom samaritano. Jesus é aquele que nos salvou e nos redimiu, mesmo a gente tendo o desprezado a vida inteira. Mesmo ele não tendo obrigação nenhuma para conosco. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele abriu mão da sua riqueza espiritual, ele se empobreceu e se entregou para a nossa salvação. O Evangelho da graça de Deus é aquele que nos transforma, que transforma a nossa motivação para a misericórdia. E quando nós reconhecemos e entendemos o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, isso nos fará naturalmente que a gente exerça misericórdia. A mensagem é claríssima: Deus exige um amor de nós Deus exige de nós um amor que Ele deu por nós. Exercer misericórdia é um mandamento, sim. Só que a misericórdia não pode ser a resposta de um mandamento. Ela é uma generosidade que transborda em resposta à generosidade que nós recebemos de Deus. Quando nós entendemos a mensagem da graça de Jesus, o nosso coração se torna imediatamente generoso. Talvez você possa dizer: não, eu sou dono do meu dinheiro. Eu sou dono do meu dinheiro, o dinheiro é meu, eu ganhei meu dinheiro, eu conquistei meu trabalho, eu dei duro, eu me esforcei para receber esse dinheiro. Imagina se Jesus tivesse nos dito: meu sangue é meu, o corpo é meu. Eu não tenho obrigação de entregar meu sangue, de entregar o meu corpo para essas pessoas, eu sou dono da minha vida. O que será que teria acontecido conosco se nós não tivéssemos recebido o sangue de Jesus? Muitas vezes nós podemos pensar e dizer: olha, o pobre não merece ser ajudado. O pobre não merece, tem gente que não merece ser ajudada, né? Ele não merece meu dinheiro. E se Jesus tivesse dito o mesmo por nós: esse povo não merece o meu sangue, esse povo não merece a minha morte, e realmente nós não merecemos. Talvez você possa dizer: mas quando eu ajudar as pessoas, quando eu ajudar o pobre, o oprimido, ele faz mau uso do que eu dou, eu ajudo a pessoa, mas a pessoa é ingrata, continua fazendo mau uso da minha ajuda. Imagina se Jesus tivesse dito a mesma coisa para conosco, né?
Por que eu vou entregar meu sangue? Sendo que eles me desprezam, mesmo eu entregando meu sangue, eles me desprezam e continuam pisando em mim. Quando nós entendemos o que Jesus Cristo fez por nós, e nós recebemos esse amor gratuito de Deus que nos invade, nos traz um novo coração. Quando nós recebemos um novo coração, a nossa motivação para a misericórdia é transformada. E aí nós podemos entender e obedecer a mensagem de Jesus Cristo que diz: vá e faça o mesmo. A evidência do nosso amor a Deus, ela deve ser manifestada em amor para com o próximo. E na parábola que Jesus nos conta, o amor para com o próximo são as nossas obras de misericórdia e generosidade para aqueles que precisam. Eu fico muito feliz de fazer parte de uma igreja que entende isso. E para quem está aqui, que é membro da nossa igreja, sabe que a nossa igreja ama esse tipo de trabalho. E nós colocamos isso como uma prioridade para nós. Nós ouvimos agora o testemunho do Projeto Conexião, que trabalha com refugiados aqui em Campo Grande, com aulas de português, com cultos em espanhol aqui na igreja, com auxílio. Só o Ministério Conexião aqui na igreja já montou diversos apartamentos, diversas casas, imobiliaram diversas casas para que esses refugiados pudessem ser bem acolhidos e ter oportunidade de vida. Nós temos projetos aqui na igreja de assistência com pessoas vítimas de exploração sexual, que estão em situação de risco e de pobreza. Nós temos projetos dentro dos presídios de Campo Grande, com as crianças em situação de risco nas periferias da cidade. Graças a Deus a nossa igreja é uma igreja que se importa com isso. Mas o meu desafio aqui é para cada um de nós. Nós não podemos simplesmente terceirizar isso para os ministérios da nossa igreja. Graças a Deus nós temos esse ministério. Mas nós não podemos ter um coração do tipo, a igreja está lá e faz isso por mim. Nós precisamos ter um coração generoso. Nós precisamos exercer misericórdia. Nós precisamos reconhecer quem são os nossos próximos que estão ao nosso redor. Que nós fomos chamados para o ministério de misericórdia. Que Jesus nos ensina isso como parte essencial da nossa fé. E que nós encontramos uma motivação correta quando nós temos o nosso coração transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, eu quero te desafiar a continuar sendo generoso aqui em nossa igreja. Continuar exercendo misericórdia e generosidade. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E que na próxima vez que você se vê na estrada de Jericó, na próxima vez que você estiver na estrada de Jericó, você possa fazer o que Jesus nos ordenou. Vá e faça o mesmo. Haja com misericórdia. Esteja disposto a abrir mão da sua agenda, que foi o que aquele samaritano fez. Ele abriu mão da sua agenda. Esteja disposto a abrir mão dos seus recursos, foi aquilo que o samaritano fez. Ele abriu mão dos seus recursos. E ele teve disposição de investir tempo na vida daquela pessoa para que a vida inteira dela fosse cuidada. Seu emocional, o seu físico, o seu espiritual. Nós temos um chamado para cuidar de todos completamente. Que essa mensagem caia no nosso coração e que nós estejamos dispostos a obedecê-la. Amém?